Quando a gente está em campo, a gente vê tudo verde. Cé do Abaeté é verde, São Gotardo é verde. Mas quando a gente olha de forma mais aprofundada, a gente vê que são diferentes tipos de rocha. Aí mostrando a diferença do siltito glauconítico, que ele é um verde mais escuro, bem característico. O siltito verde já é um verde um pouco mais claro, às vezes um pouco mais friável. Esse verde varia de verde muito clarinho até quase um cinza, que é representado esse siltito cinza. Um ritmito, que quando a gente olha de longe acha que é tudo verde, mas a gente vê que tem intercalações entre duas unidades, uma de coloração mais rósea e outra de coloração mais verde. Temos um ritmito silto-arenoso, que é a intercalação de rochas areníticas que tem granulometria mais grossa, e um siltito, que é um mais fino. E, por fim, um arenito verde. Esse arenito ele tem a granulometria muito mais grossa do que o siltito, e ele geralmente não tem a concentração dos argilominerais e também, consequentemente, não tem teor de potássio. Bom, depois de verificar macroscopicamente as diferenças das rochas, também foi feito um estudo de todas as características físico-químicas, petrografia com detalhe, utilizando tanto equipamento de microscopia óptica quanto outros equipamentos com maior precisão, por exemplo, microsonda eletrônica, microscópio eletrônico de varredura, difratometria de raio-x. Foi um compilado de vários métodos. E isso foi possível observar que essas rochas de cor verde, elas são diferentes litotipos, ou seja, não é a mesma coisa. Não adianta falar que o verdete é a mesma coisa do siltito. Inclusive, verdete não é um nome petrográfico, é um nome popular, não é um nome correto. Porque o verdete, ele geralmente é um ritmito pelito-arenoso, ou seja, intercalações entre um siltito com um arenito, e propriamente um arenito, que tem uma granulometria muito mais grossa, consequentemente, menor teor de glauconita, de outros argilominerais e um maior teor de quartzo. Isso tudo faz com que o teor de K2O seja muito menor nesses arenitos e ritmitos do que no siltito glauconítico. A liberação de potássio e eficiência agronômica. Por que, então, que o siltito glauconítico ele tem essa eficiência agronômica e o verdete não? O verdete, geralmente, o teor de potássio que a gente vê na literatura é em torno de 7%. Já o siltito glauconítico, o teor médio é 10% de K2O. E isso ocorre principalmente porque o potássio, ele tá, além de estar no feldspato potássico, nas micas, por exemplo, muscovita, biotita, ele está concentrado principalmente na glauconita. A glauconita ele é um argilo mineral formado com uma estrutura em camadas, igual é mostrado nessa imagem microscópio eletrônico de varredura, com aumento de 4.200 vezes, que são essas plaquinhas. O potássio, como ele é mostrado na estrutura cristalográfica esquemática, ele está entre as estruturas, entre as camadas. Isso permite com que ele tenha uma liberação muito mais facilitada do que os outros átomos, por exemplo, que estão no meio dessa estrutura. Essa imagem ilustra ainda essa possibilidade de trocas iônicas que ocorrem entre o material e o solo, aí ilustrando, no caso, íons amônio que estão presentes na estrutura do solo, fazendo com que, além de ter essa liberação de potássio numa forma disponível para as plantas, que é o K+, ocorre também essas trocas catiônicas, um exemplo aí no caso da amônia, permitindo aí uma maior retenção de nitrogênio e diminuindo essas perdas por lixiviação. Enfim, a principal diferença entre essas duas rochas é a presença da glauconita. O verdete ele tem uma concentração de glauconita muito menor do que no siltito glauconítico, por vezes até insignificante. E aí, com isso, o teor de K2O do siltito glauconítico alcança aí 10%, enquanto do verdete fica aí em torno de 7, 6, ou até menos do que isso, como ocorre no caso dos arenitos.